Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar um recado sobre o canal. Algumas pessoas têm vindo ao privado perguntar por que nosso canal está repostando os vídeos. Para quem não sabe, este é o segundo canal do UCG. O primeiro canal, que hoje está focado apenas na produção de shorts, passou por um laboratório de muita tentativa e erro, porque como a gente estava começando e não sabia muito bem o que estava fazendo, acabamos matando o canal principal. É uma pena. Para vocês terem uma ideia, os vídeos com mais de 5 minutos tinham uma média de poucos segundos de visualização, o que acabou por fazer com que o trabalho perdesse alcance. Hoje, infelizmente, mesmo com mais de 1 milhão de visualizações, o primeiro canal caiu no limbo. Com isso, acabamos perdendo muitos vídeos interessantes, pois já estão datados, e repostá-los não faria muito sentido, já que os temas não têm hype suficiente para atrair o público. Portanto, eventualmente, assuntos mais gerais serão repostados aqui, como é o caso de alguns vídeos sobre animes, jogos e alguns filmes. Se você gosta do nosso trabalho e quer dar uma sugestão do que podemos trazer aqui, deixe nos comentários e nos ajude a divulgar as análises para que mais pessoas possam apreciar a cultura pop de maneira saudável. Beleza? Agora, aproveitem o vídeo do Zangado, que é antigo, mas acredito que comunica bem o que queremos falar sobre as dinâmicas entre mulheres e homens na cultura. Deus abençoe a vida de vocês. E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não a Pena Jogar. Opa, não, pera, acho que não dá pra usar esse áudio. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sentiram saudades? Pois é, né, eu tive que dar uma sumida porque tive alguns problemas aqui pessoais, então precisei dar uma distanciada no Cristão Geek, mas estou de volta pra fazer gravações e vocês vão ouvir a minha bela voz daqui pra frente. Bom, e aproveitando que o nosso canal deu uma migrada pra um tal canal de opinião, eu acho que é isso, né? É aqui que a gente se enquadra. Vou aproveitar o embalo pra falar um pouco da última polêmica da semana. Na verdade, da semana passada, né? Canal de opinião que chega 2 meses depois pra dar opinião, né? Tá bom, né? Enfim. Bom, provavelmente muita gente sabe quem é o Zangado e por que ele foi atacado no Twitter nos últimos dias. Quando assisti ao vídeo dele, eu já sabia que esse movimento ia acontecer, porque as pessoas têm um grande problema em lidar com opiniões diferentes na internet. Às vezes as pessoas ficam tão presas em bolhas que esquecem que o mundo real não pensa de maneira homogênea. E, bom, eu não gosto muito de ficar fazendo vídeos ou posts comentando brigas alheias, nem falando de outras pessoas, porque não é o objetivo do canal, a menos que a situação nos ensine algo, como foi o caso do Monark com opinião e da Kinechan com a pornografia, por exemplo. Quando existe uma discussão que vai além de criticar a imagem da pessoa, aí eu sento e escrevo um roteiro que comunique algo. Quando não há, eu prefiro deixar passar. Então, com o contexto dado para abordar o assunto aqui, vamos falar sobre o caso da fala do Zangado. Se você não me conhece, eu sou o Paladino e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. E esse é o nosso Conversa Franca dessa semana. Para iniciar a conversa, para quem não ficou sabendo o que aconteceu, a situação é o seguinte: o youtuber Zangado, se não o maior, pelo menos o melhor crítico dos games da plataforma, já desagradou uma galera raivosa no Twitter por conta da sua postura mais conservadora. Eu nunca vi o Zangado falando mal de alguém, de verdade. Nem no Zcast, que é o podcast pessoal dele, que não acontece mais, que é onde o pessoal costuma escorregar mais, porque é ao vivo, né, aí você não tem edição, acaba falando o que vem na cabeça, e geralmente o pessoal dá uma escorregada aí, né, abraços Monark. Eu não lembro dele falando nada de ninguém, nem lá e nem nos vídeos dele. Entretanto, por conta da sua opinião que é bem forte, eu confesso, e ele sustenta isso, não se dobrando esse movimento mais à esquerda, vez ou outra isso gera dor de cabeça pra ele. Mas eu não vou ficar aqui cobrando dessa galera moralidade e coerência, porque a gente sabe que não tem isso ali. Eles não se importam se tiver que acabar com a vida de uma pessoa só por desavença política, ideológica ou qualquer motivo que seja. Então, dito isso, em uma de suas críticas, o Zangado já havia falado sobre como a cultura woke que tem afetado a qualidade das mídias de uma maneira geral, principalmente os games, que é a área de expertise dele. A sua crítica mais recente é sobre o jogo Spider-Man 2, um novo jogo do Homem-Aranha, e aqui ele discute um ponto específico do jogo e fala sobre como as coisas são forçadamente usadas para vender uma narrativa em vez de contar uma boa história. E por causa disso, acho que você já deve imaginar, né? A galera preparou os dedos e foi xingar muito no Twitter. Cara, saudades de quando essa frase era só meme, viu? Então vamos aqui repassar o que o Zangado disse para podermos elaborar melhor nossa defesa em
em relação à situação e dar também a nossa opinião em alguns pontos do que foi dito e como nós enxergamos. E antes que você se irrite porque eu vou utilizar o vídeo do Zangado aqui, olha, fui falar com ele no Instagram, ele deu carta branca para utilizar o vídeo do jeito que quiser, então não se rasguem, por favor, beleza? Dito isso, sem estresse, vamos começar. Quanto à história, assim como a do anterior, ela tem os seus momentos. Tipo assim, as cinemáticas de ação são um espetáculo. As coreografias de combate, de coisas acontecendo em tela, já eram incríveis. Aqui se superaram. Já em relação ao enredo, ele tem seus altos e baixos. No meu ponto de vista, de um velho fã do Aranha, leitor de HQs, e que ficou super feliz quando veio o filme do melhor Aranha e meio que cagueando pro atual Aranha, há momentos memoráveis, sem sombra de dúvidas. Momento que qualquer fã do Cabeça de Teia vai olhar e falar: é isso aí, boa, massa bagaré, certo? Mas, da mesma forma, a trama, apesar de curta, se perde em foco, descaracteriza personagens, dá muita atenção pra personagem medíocre e nenhuma pra personagem que realmente teria peso, é confusa, arrasta nas horas erradas, acelera nas partes boas e, claro, óbvio, com certeza, trazendo uma dose de woke pra dar aquele gostinho de merda que é necessário hoje em dia. Beleza, nesse primeiro trecho não tem muito o que acrescentar. Das coisas que o Zangado falou, o que eu posso dizer é que as produtoras realmente têm se perdido na hora de construir boas histórias, mesmo com personagens que já estão estabelecidos. Veja, o que o Zangado começa falando aqui é que o jogo não tem história ruim, mas sua progressão não é fluida. Eu assisti toda a gameplay do jogo para acompanhar a história e ver como ela se desenvolve, e o que dá de dizer é que o jogo não sabe exatamente para onde ir. Ele tem foco em 4 personagens principais e 2 vilões, o Kraven e o Venom, e por dividir a tela com tanta gente, o jogo não sabe exatamente quem desenvolver nem a forma como fazer. Quanto aos vilões, Kraven ganha mais tempo de tela e é desenvolvido, mas quando seu tempo acaba, ele simplesmente é excluído do jogo. O Venom aparece simplesmente do nada e resolve elaborar um plano de expansão nas últimas horas restantes, deixando tudo muito corrido e consequentemente mal executado na hora da resolução. A solução aqui parece acontecer de maneira muito óbvia e rápida e não traz aquele sabor de perigo, sabe? Mesmo acrescentando uma cena dramática para isso, você não é ganhado pelo jogo. Então o que dá para dizer é que a história possui mais baixos do que altos, pelo menos na minha opinião. Agora sobre a dose do woke, aqui sim a gente tem um problema. Essa parte que o Zangado destaca no desenvolvimento da obra vem da inserção desse parasitismo cultural que as produções vêm recebendo. Mas como isso se conecta diretamente com o que a gente vai falar a seguir, eu vou deixar para colaborar depois que a gente vê o que o Zangado fala no Take 2. A começar pelo Peter Parker da Insomniac. Ele se perde totalmente durante a campanha e vira um rascunho do que o personagem realmente representa pra gente. Sim, Peter tem inúmeros problemas e dificuldades, mas ele não é um bebê chorão. Ele se vira e é por isso que nos inspiramos nele. Aqui é muito importante pontuar que ele não é capaz de fazer as coisas sozinho. Ele começa o jogo tendo o papel de ser um professor ou tutor ao Miles, algo que não acontece no decorrer. Na verdade, quem ensina algo ao Peter é o Miles, que é mais forte, habilidoso e, por incrível que pareça, mais sábio que o Peter. Ao ponto do Peter mesmo dizer: eu não te ensino nada, é você que me ensina, o que é pra lá de broxante. E claro, ao mesmo tempo que Peter perde espaço, ele ainda precisa ter uma crise de relacionamento com Mary Jane, da qual ganhou ainda mais destaque do que nunca, com muito mais trechos de gameplay que não fazem o menor sentido. Bem, aqui a gente pode falar mais coisas. A primeira delas é sobre o Peter. Olha, não é de hoje que a gente percebe essa mudança na estrutura de um personagem. É claro que algumas atualizações precisam ser feitas para que o Peter dos anos 80 se encaixe agora nos anos 2000, mas algumas coisas não sofrem tanta diferença assim. As fases da vida ainda continuam sendo as mesmas. A pessoa trabalha duro, se esforça, rala, estuda, se dedica, e isso tudo para ter uma condição minimamente digna, tanto hoje quanto naquela época. Então manter o personagem com a mesma visão de mundo e com os mesmos valores não influenciaria em nada. O que o Zangado falou ali sobre o Peter ter problemas e uma vida difícil e ser um bebê chorão são coisas completamente diferentes. Veja, é verdade que existem certas barreiras a serem superadas na sociedade em relação à vida de uma pessoa em comparação com a outra. Alguém que começa uma corrida na 7ª posição é diferente de alguém que está na 3ª. Há uma pequena vantagem ali, mas não é isso que o Zangado está falando. O que ele está dizendo é que uma comparação entre 2 Peters que são a mesma pessoa com
com as mesmas dificuldades, mesmo histórico de vida, mesmo nível de criação, tornaram-se pessoas completamente diferentes por causa de uma narrativa ideológica, e é no mínimo estranho isso. Não é como se o Peter das HQs fosse um cara inescrupuloso e maldoso só porque tinha uma visão mais estoica sobre si. Pelo contrário, ele ainda se sensibilizava com os outros e com situações mesmo que tivesse total segurança de si. E ele nem era tanto assim, vamos dizer, né? O ato de quando ele precisa tomar decisões difíceis para manter seu disfarce, renunciar a empregos, enfrentar problemas financeiros, aguentar as pessoas chamando ele de malandro, entre outras coisas, e ainda ter que se esforçar para salvar a vida delas no final, é um esforço muito valoroso. E se você acha que isso não é nada, pense que o simples fato de as pessoas terem dificuldade de sair perdendo numa discussão ou em reconhecer que estão erradas sem atacar o inimigo de todas as formas para poder vencer, mostra que sofrer o dano, renunciar um benefício pelo bem-estar do outro é uma coisa muito difícil de se fazer. Não é todo mundo que está preparado para isso. E eu poderia listar uma série de situações que o Aranha passa na história dele. E mesmo aqui no jogo, que é quando ele perde emprego para salvar a cidade, precisa ficar dando desculpa e se passando por idiota para que as pessoas não desconfiem dele. Sacrificar sua imagem social já é um grande desafio para pessoas comuns. Imagine você no lugar de um herói que faz isso tudo pelo bem-estar dessas pessoas que vão te pisar no futuro. Agora, é claro que isso é proposital, né? Existe um quê de satisfação aqui em fazer o Peter se dar mal. Afinal de contas, ele é homem, hétero, cis, branco e ainda tem superpoderes. Ou seja, ele é o ápice da representação negativa do homem na sociedade. Qual é, né, gente? Só não consegue perceber isso quem realmente não quer. E sobre o Miles, eu gosto do personagem. Acho ele um bom Homem-Aranha, mas ele não é mais do que uma sombra do Peter. E é isso que as pessoas não conseguem deixar de fazer ao escrevê-lo. Ele pode ser mais alto, mais robusto, mais calmo, ter mais poderes do que a Aranha original, mas aqui no jogo ele é quase uma sombra do Peter. Ele não tem uma identidade própria. Se você não acredita, pensa comigo. Ele perdeu o pai, que é o equivalente ao tio Ben. Ele tem uma namorada que aspira a ser uma artista como a MJ foi no passado. Ele tem um amigo que entende muito de tecnologia, como era o Harry e outros parceiros do Peter nas HQs. E em outras mídias, ele até tem um relacionamento com a Gwen, que era namorada do Peter anteriormente. Além disso, aqui no jogo ele nem passa pelos dilemas que o Peter passa, pelo fato deles não estarem no mesmo nível social financeiro. O Peter é um homem de 25 a 30 anos, desempregado e sem família, que precisa trabalhar para sobreviver. E quando digo trabalhar, eu falo sobre se esforçar muito, tendo que conciliar essa vida com sua vida de herói. Enquanto Miles estuda, mora com a mãe, que é a vereadora da cidade. Preciso falar mais alguma coisa? Então, eu entendo a frustração do Zangado em ver o herói da infância dele sendo pisoteado por uma agenda que nem se preocupa em se relacionar com o público que gosta dele. Além disso, parece que os roteiristas têm um checklist para seguir. Homem não pode ser forte, mulher não pode ser companheira, homem branco não pode ser líder, qualquer pessoa não pode ser feliz em um relacionamento, que dirá casar e ter filhos. Mas como isso se conecta diretamente com o assunto da Mary Jane, vou deixar para comentar melhor no próximo trecho. Fora o Peter tendo discussão de relacionamento com a Mary Jane e pedindo perdão por tudo, por não enxergar que ela carrega uma barra tão grande quanto a dele, porque ela tem que trabalhar com JJ. É claro, né? Pagar boleto e ter um chefe babaca é a mesma coisa que lutar contra supervilões, mutantes, alienígenas e seres de outros universos. É a mesma coisa. Jovens, eu sei que é difícil pra ela. É óbvio que é. O fato dele sempre ter que sair pra salvar a cidade ou o mundo. E ela tem medo dele se ferir gravemente ou morrer. Fica complicado sim, mas não é a mesma coisa. Nem de longe. Os problemas do Peter são incalculáveis e os da Mary Jane são problemas reais, como os nossos. Todos nós carregamos uma cruz, mas algumas, infelizmente, pesam mais do que outras. Por isso sempre devemos tratar as pessoas bem, porque nós nunca sabemos o que elas estão passando no momento. É sério, as coisas poderiam ser muito melhores aqui, se essa obsessão de enfraquecer nossos heróis antigos para valorizar personagens novos ou cumprir a agenda woke não existisse. Bem, sobre a MJ, como eu começo isso? Minha opinião é quase a mesma do Zangado. Entretanto, talvez para o público não seja. Mas vamos com calma, deixa eu elaborar melhor. Segura o anjo, segura o anjo. A MJ não é uma companheira para o Peter. Ela é alguém que o tolera. Ela se sacrifica por ele como se estivesse fazendo um esforço fora do comum para manter esse hobby dele de ser herói. Afinal, ela precisa passar várias horas do dia dela com um chefe chato, ganhando pouco salário e ainda tem que pagar as contas da casa, dele e dela. E a pergunta que eu faço é, se fosse o contrário, o Peter fazendo tudo isso enquanto ela sai para salvar a cidade, a crítica seria tão válida quanto? E é por isso que eu concordo inteiramente com o que o Zangado fala sobre os problemas do Peter serem incalculáveis e os dela serem dilemas de adulto comum. Todo mundo tem um chefe chato, um trabalho maçante e contas para pagar que às vezes tiram o sono, mas ninguém tem ideia do que é lidar com uma vida de combate ao crime. E nem precisa ser um super-herói para isso, é só você comparar sua vida com a de um policial comum. Enquanto você reclama de ouvir uma crítica mais dura sobre o seu desenvolvimento no trabalho, tem gente enfrentando bala agora para poder deixar a rua mais segura. Então, para você, parece a mesma coisa essas duas situações? O Zangado ainda faz uma crítica mais geral sobre esse tema para não dar spoiler, mas tem uma passagem no jogo onde ela precisa escrever
ler uma notícia falando mal do Aranha pra manter o emprego dela. E acredite, ela faz, porque ela precisa do emprego. Agora deixa eu me lembrar uma coisa. A Lois Lane, que tem o mesmo papel de parceira do Superman nas HQs, já enfrentou um dilema parecido e colocou o trabalho dela na balança, não fazendo isso mesmo que desagradasse seus superiores. E mesmo que você argumente que a Lois Lane fez isso na HQ X ou Y, na maioria das vezes ela auxilia o herói na construção da imagem dele, mesmo quando ele faz algo que desagrade a população, como foi no final da série animada do Superman e ao longo da Liga da Justiça. A Lois desempenha o papel de apoiadora do super-herói, enquanto a MJ compete com o Peter desde o primeiro jogo, seja em suas artimanhas para espionar, ou seja nas tomadas de decisões geralmente equivocadas, ou mesmo agora quando ela precisa pagar o preço por ele. Pô, pagar o preço por ele, é o fim, viu? A cena dos dois discutindo um relacionamento quando ela incorpora simbiote Grito, que é uma alusão a tudo que ela precisa expressar na gameplay, é patética, Jesus Cristo. Credo, sério mesmo. A vida não é um mar de rosas, jovens. Nenhum relacionamento é perfeito, pelo contrário, é uma decisão de sacrifício se relacionar verdadeiramente com alguém, sejam eles pais, mães, filhos, amigos ou cônjuge, que é o que te acompanha por maior parte da sua vida. O que a mídia em geral quer passar, e principalmente essa ideologia que se autodenomina desperta, já que eles se chamam woke, é que você não pode mais ter um parceiro por quem renunciam coisas que gosta só por amor. Seria muito mais bacana se a MJ desempenhasse o papel de parceira do herói, ajudando ele a enfrentar os dilemas, as decisões, sendo um braço direito mesmo, literalmente, para manter o amor deles de pé, do que essa versão que parece estar sempre dando chances extras pro Peter ficar com ela. Isso é muito babaca, sério mesmo. Poxa, mesmo que o herói tenha tido atitudes ruins por causa do simbionte, o desgaste do relacionamento deles não vem por isso, vem apesar disso. E foi aqui que fizeram um corte maldoso pra falar mal do Zangado. Olha, eu e ele devemos ter a mesma idade, se ele não for mais novo do que eu, o que é bem provável. E o mundo que a gente viveu não é diferente do de hoje, pelo contrário, as coisas hoje em dia parecem bem mais difíceis dada a quantidade de informação que a galera tem por causa das redes sociais. Isso em relação à nossa época. Essa exposição mexe com a cabeça do jovem, por isso se relacionar com uma pessoa parece tão difícil, quando você vê aqui e ali pessoas se dizendo solteiras mais felizes do que as que são casadas. E pessoal, isso é bobeira, viu? Não se apegue a esse tipo de conversa. A maior parte das pessoas que batem uma foto dizendo estar felizes fazem esporadicamente para reafirmar a decisão que tiveram, mas basta uma pesquisa rápida nos artigos acadêmicos que você vai encontrar uma pesquisa falando aqui e ali sobre solidão ser uma vertente muito forte para depressão ou imaturidade. Então busquem relacionamentos, esse é um passo para crescer em comunidade e aprender a ser um pouco mais humano quando você está em contato com o outro. E por último temos essa fala aqui. E antes de mudar de assunto, outra coisa que vem acontecendo muito no universo Disney é que todos os vilões agora sejam caras legais de alguma forma. Então isso acontece muito aqui também. Vilões arrependidos ou mal compreendidos. Como se não existisse pessoas más ou psicopatas no mundo. Não existe, de repente não existe mais. A maioria dos caras malvados aqui parece que é um coitadinho de mim, sabe? É proibido ter vilão agora e eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Querem muito humanizar os assassinos. Qual é? Pra quem tá achando que a história é uma bosta, não, ela não é, tá? Longe disso. Como eu falei, ela tem seus momentos. Sejam ótimos, ou péssimos, alguns de vocês podem gostar bastante, outros detestar, vai de cada um. Eu achei meia bomba, meia vida, mas fazer o quê? Eu não tenho muito o que acrescentar aqui, mas eu deixei rolar pra fazer um coro ao que o Zangado disse. Existem pessoas realmente más na vida real, então humanizar o vilão como se todos fossem uma vítima da sociedade é uma baita besteira. Eu sou cristão, gosto de representações de misericórdia, principalmente quando elas vêm de personagens que são ícones, mas ser misericordioso e ser tolo são coisas completamente diferentes. Existem pessoas para as quais o ato de misericórdia não vai redimir elas. Ele liberta quem precisa perdoar essas pessoas, mas não faz diferença alguma para quem é mal de verdade. E existem pessoas más por aí, viu? Realmente elas existem. O simples ato de matar alguém já te torna uma pessoa má. E mesmo que você consiga se redimir, não é da noite pro dia que você faz isso. E talvez nem tenha redenção aqui na Terra. Isso só pode acontecer no além-vida, quando você morrer e se encontrar com o nosso Senhor. Então transformar vilões em vítimas da situação é só uma outra engenharia social para te fazer duvidar das circunstâncias que influenciam as pessoas a tomarem decisões. Se você é obrigado a fazer mal para alguém para se dar bem, então por que não renunciar àquele benefício e fazer a coisa certa? Ou tentar de outra maneira? Porque é mais difícil? Ou porque é mais demorado, talvez? São apenas desculpas. Essa falta de responsabilidade pode até tentar ser introduzida na vida das pessoas, como se elas fossem vítimas num mundo mau que não quer o seu bem. Mas a verdade mesmo é que isso é apenas uma boa desculpa para não dar o braço a torcer e encarar uma derrota. O mundo muitas vezes não é justo, e é bem difícil encarar isso, mas não é cedendo ao lado mais fácil, como o da criminalidade, que as coisas vão ficar melhores. Essa é apenas uma perspectiva imatura do que realmente é ser vítima de algo, porque você vai tornar outras pessoas vítimas daquilo que você comete, como são as vítimas desses vilões. Então não seja bobo e caia no engodo dessas narrativas.
polêmicas. Agora, falando sobre o Zangado, eu gosto da postura dele de simplesmente ignorar essas polêmicas e não ficar se explicando pro pessoal além do que ele já fala nos vídeos. Até porque não tem que explicar. O Zangado tem direito de não gostar dessas coisas e não ter tanta admiração por esse Homem-Aranha dos tempos atuais. Atacá-lo de maneira direta, xingando ele no Twitter, não vai fazer o cara mudar de ideia. Vamos lá, né? Ninguém aqui vai se sentir intimidado por causa de uma galera que não aceita opinião diferente. E eu falo isso com pesar, porque eu vi aqui, não um, mas vários canais de opinião abordando o tema concordando com o Zangado, mas pisando em ovos para não se queimarem com o público. Pessoal, acordem, sejam honestos com o próprio público. Se você tem medo de dar a sua opinião para as pessoas, não porque ela é errada, mas porque você tem medo da reação do público, então você está enganando o seu público. E ninguém que anda em cima do muro agrada a todo mundo. Uma hora vocês vão acabar escorregando e sendo pisoteados por essa falta de honestidade. No mundo existem consequências. A palavra de Deus fala que da boca do homem sai aquilo que está cheio em seu coração. Então, estendendo isso para nossas atitudes, se seus atos forem maus, você será coberto de consequências negativas. Mas se seus atos forem bondosos, talvez o teu caminho tenha consequências positivas. E ainda que não tenha, seja firme aos seus princípios. Não deixe que seu caráter seja moldado pelas circunstâncias. Se você puder tomar uma atitude para ajudar alguém, faça. Assim como ter misericórdia dos seus amigos, marido, esposa e familiares. Crie relacionamentos e tome nas mãos a coragem para fazer a coisa certa. Porque hoje em dia isso é um grande poder. E como diz o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Bom, então é isso, lembrando que essa é a nossa opinião, se você concorda ou discorda, deixa aí pra gente nos comentários. Eu vou indo nessa, até a próxima, falou!